Legal, pessoal, chegamos ao nosso último recurso, recurso de embargos de declaração. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ver esse recurso aí, porque é um recurso que é cabível desde o primeiro grau de jurisdição. A gente vai tentar dar uma visão mais panorâmica e pensando sempre naquilo que é mais importante lá para as cortes superiores. Para a nossa aula de hoje, a importância é bastante grande, porque ele vai ter um papel fundamental aí no tal do pré-questionamento ficto, nós já vamos ver isso, tá certo? E também porque cabe a oposição de embargo de declaração lá na esteira das cortes superiores também, tá certo? Então nós estamos aqui no 10º vídeo da disciplina de recursos aí perante as cortes superiores da pós-graduação lato sensu da Unifil, o tema de número 9, embargos de declaração, a partir aí do slide de número 70, passando agora para o slide número 71, tá certo? Quando cabe a oposição de embargo de declaração? Quando houver obscuridade ou contradição da decisão embargada, quando houver omissão, ou então para corrigir erro material. E aí tem um negócio que é interessante, que é o artigo 494 do Código de Processo Civil, diz que não cabe ao juiz, depois de publicada a sentença, isso vale para as decisões em geral, alterá-la, se não por meio de embargo de declaração ou para corrigir erro material na prática, é o que está dito lá. Professor, e aí se eu estiver diante de uma situação de erro material, eu devo opor embargos de declaração ou não? Bom, se estiver dentro do prazo de embargo de declaração, deve opor embargo de declaração, porque, como todo mundo já sabe, a gente vai até passar por aí também, a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Então, é medida de cautela, tá certo? Sobre a omissão aqui, o que a gente pode dizer? Configura a omissão a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidente de assunção de competência, que seja aplicável ao caso. Isso está escrito lá no artigo 489, mas diz que é quando a parte invocar, que fala que, mesmo que for de ofício, se o juiz não se manifestar, configura-se a omissão, tá certo? E também que incorra aí em qualquer daquelas condutas descritas lá no parágrafo 1º do artigo 489. Ô professor, posso inovar no recurso de embargos de declaração? Há controvérsias, mas a leitura que me parece mais correta é a seguinte: a omissão do juiz sobre aquilo que ele deveria se manifestar de ofício, inclusive. Isso que está lá propriamente no artigo 1022. Então, se eu tenho uma matéria, que é uma matéria de ordem pública, ou então uma matéria lá de uma norma cogente, e que passa a fazer sentido a partir do momento em que o juiz dá a decisão contra, ou o magistrado em geral dá a decisão contra a qual eu oporei em embargo de declaração, é legítimo da minha parte. Veja, não falei até agora porque não precisava. Eu não conseguia imaginar que o juiz sacaria aí essa decisão da cartola dele. Agora que ele deu essa decisão ofende esse dispositivos, que são dispositivos cogentes, e para mim parece que não há problema nenhum aí em que sejam eles objeto de embargos de declaração, da oposição de embargo de declaração. Não vejo que haja aí um prejuízo de inovação recursal nem nada. Agora, na prática, é sempre muito importante que a gente enxergue o processo como um jogo de xadrez que procure antever aí tudo que a gente pode eventualmente usar, principalmente de legislação federal, de dispositivos da Constituição Federal, para evitar a tal da jurisprudência defensiva, que adora falar de inovação recursal e aí de falta de pré-questionamento e tudo mais, tá certo? O prazo para a oposição de embargo de declaração aqui é importante que a gente veja. O próprio Código de Processo Civil fala de um prazo de 5 dias, é um prazo diferente, então. Prazo dos recursos em geral, 15, aqui só de 5. Artigos
1003, parágrafo 5º e 1023 do próprio Código de Processo Civil, lembrando que aqui também se aplicam as duplicidades legais de que nós já falamos aí, então Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público, litisconsortes diferentes, representados por advogados diversos de escritórios distintos também, desde que o processo tramite em meio físico, tá certo? Os embargos de declaração são isentos de preparo. O juiz ou o magistrado em geral deve dar vista para a parte contrária, poder exercer o contraditório no prazo de 5 dias também, caso ele entenda que existe uma possibilidade de acolher os embargos de declaração com efeito infringente, com efeito modificativo da decisão embargada. Agora aqui eu já vou até aproveitar para falar um negócio. A gente vê muito advogado reclamando muito frequentemente de que os juízes julgam muito mal os embargos. O que até é verdade, né? Você tem uma decisão padrão lá de que o que a parte quer é rediscutir os fundamentos, não sei o que, ela que se socorra da via recursal adequada. Agora, isso acontece em grande medida também porque os advogados manejam muito mal embargos de declaração. O objeto dos embargos de declaração é a correção de vício, não é a rediscussão. Às vezes eu dou aula na pós-graduação para advogado que fala assim, que tenta fazer, na verdade, uma atualização. Talvez seja o caso até de alguém de vocês que está me ouvindo agora. A pessoa fala, faz 15 anos que eu advogo, nunca tive embargos de declaração providos. Fala até com um pouco de orgulho. E daí eu preciso dizer em geral, olha, existe uma chance grande de você estar fazendo isso do jeito errado. Né? Porque a pessoa vai lá e opõe embargo de declaração em 11 páginas. Oh, meu Deus do céu, né? A não ser que seja uma situação muitíssimo excepcional, embargos de declaração bem feitos, uma página é o suficiente. Olha, para existir uma omissão sobre o pedido X. E aí precisa ser sanada essa omissão. Quando a pessoa começa a falar muito sobre o vício do juiz, aí fica aquela impressão, que muitas vezes é muito bem fundada, de que o que ela quer não é correção de vício, coisíssima nenhuma. O que ela quer é rediscutir, é impugnar os fundamentos da decisão embargada, e aí ela está se socorrendo da via inadequada. Então, é possível que haja atribuição de embargos, de efeitos infringentes aos embargos de declaração, mas é um efeito reflexo, não é o principal objeto dos embargos de declaração. Não estou entendendo, professor. Bom, eu vou lá e faço uma arguição objetiva de uma omissão. Os fundamentos do pedido já estão nas petições anteriores. O que existiu, o que eu estou apontando agora, é só a omissão. Aí o juiz vai lá, reconhece a omissão. Ele pode acolher o pedido. E aí isso implica uma modificação da decisão recorrida. Pode ser que ele nem acolha. E aí isso não implica modificação do conteúdo decisório da decisão recorrida. Mas pode ser que ele acolha. O grande problema não é que ele não tinha acolhido o meu pedido, porque se o problema fosse que ele não acolheu o pedido, eu precisaria me socorrer de outro recurso. O grande problema é que ele foi omisso sobre o pedido. Tá certo? É isso que eu preciso enxergar, é sobre isso que eu preciso ter clareza no momento de opor os embargos de declaração. Eu até costumo dizer, aí, como maneira de ordem prática, isso é lógico que muito mais comumente aqui no primeiro grau da jurisdição, mas eu digo como dica prática para vocês mesmos, né, que em alguns casos, em tempos de normalidade, pelo menos, o que eu faço é preparar os embargos de declaração, aí deixo no pendrive ou na nuvem que seja, vou lá no fórum, quando é Justiça Estadual, ou na Justiça Federal que seja. Lá da salinha da OAB eu faço o protocolo, imprimo a decisão protocolada e levo na assessoria. Para dizer, olha, é só essa parte, é um parágrafo, só é o que está grifado, é que houve uma omissão mesmo, não houve decisão sobre o pedido, que foi formulado na sequência tal, tá aqui, ó. Para não correr o risco, já aconteceu, de fazer embargo de declaração desse jeitinho, entre o momento que eu fiz o protocolo no meu escritório, o momento que eu fui lá conversar na assessoria, cheguei lá, já tinham colocado no sistema a decisão copia e cola, que assim, não justifica, mas a gente até consegue entender quando pensa aí em toda a dinâmica de como os advogados na prática opõem embargo de declaração, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso roteiro, o juiz precisa viabilizar o contraditório apenas naqueles casos em que ele entender que há possibilidade de atribuição de efeito infringente, de modificação do conteúdo decisório da decisão embargada. Aí ele dá o prazo 5 dias
para que a parte embargada se manifeste, tá certo? Embargo de declaração e fungibilidade, a gente já até falou lá mais no começo da aula, né? Se contra uma decisão monocrática em órgão colegiado você você opõe os embargos de declaração, o relator olha e fala assim, não, mas não existe vício na minha decisão, o que ele está querendo é rediscutir e tudo mais, diz o Código de Processo Civil que ele deve intimar a parte recorrente para que faça os ajustes necessários a que essa peça se apresente como agravo interno e processar como se agravo interno fosse. É uma hipótese específica e expressamente prevista no Código de Processo Civil de fungibilidade recursal. Que a parte contrária não precisa também ratificar nem complementar razões recursais depois que a outra parte opõe embargos de declaração, mas que se houver acolhimento dos embargos de declaração, abre-se aí a oportunidade de complementação das razões recursais especificamente naquilo que foi modificado. Então, uma parte opôs embargo de declaração, a outra parte interpôs o recurso principal. Se os embargos de declaração da parte A aqui são rejeitados, a parte B não precisa fazer nada, deve ser processado o recurso por ela interposto. Se os embargos de declaração são providos, isso implica modificação do conteúdo decisório, aí abre-se a oportunidade para que ela complemente as razões recursais exclusivamente naquilo em que houve modificação, tá certo? A gente já falou de embargos de declaração e pré-questionamento também, está lá no artigo 1025 do Código de Processo Civil. Lembrando, você precisa opor os embargos de declaração na origem, argumentando a omissão sobre esses dispositivos. Você deve, no momento da interposição do seu recurso especial ou extraordinário, dar notícia da interposição dos embargos de declaração, falar sobre a omissão e sustentar a ilegitimidade dessa omissão, que é com tudo isso reconhecido lá pela Corte de Destino, que será considerado pré-questionamento ficto. A gente vai ver isso em algumas decisões que eu trouxe aí para vocês. Tem um monte de decisão, porque embargo de declaração aí é algo que muito comumente dá bastante controvérsia, tá certo? E os embargos de declaração têm efeito interruptivo do prazo para interposição de outros recursos, mas não tem efeito suspensivo natural. Isso era uma discussão antiga na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Código de 2015 esclarece isso, de maneira que, se você entender que é necessária a atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos de declaração, precisa pleitear isso, demonstrar probabilidade aí do provimento do recurso, risco de dano ou de ineficácia, ou seja, atentar lá para a sistemática do artigo 995, tá bom? E aí ainda o regramento do Código de Processo Civil de que se os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, será fixada multa de até 2% do valor da causa. Se houver reiteração desses embargos de declaração, a multa será elevada a até 10% do valor da causa. O depósito prévio dessa multa é, em geral, requisito de admissibilidade de outros recursos. E que, no caso de duplicidade de embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios, não são admissíveis mais embargos de declaração. Isso por conta do seguinte: na vigência do Código anterior, as pessoas iam recorrendo até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a hora que não encontrava mais o que fazer, ficava opondo embargos de declaração atrás de embargos de declaração. 5, 6, 7 embargos de declaração. E aí não transitava em julgado nunca. E aí vocês vão ver aí que tem decisão determinando que seja certificado o trânsito em julgado e dado baixa aos autos. E dada baixa dos autos, aliás, tá bom? Vamos lá para as decisões aí. A partir do Supremo Tribunal Federal, decisão de setembro aí de 2019, embargos de declaração não são meio adequado para pleitear reforma do julgado, para impugnar fundamentos da decisão embargada, nada disso. Os efeitos infringentes são mera consequência aí da efetiva existência de um vício, de omissão, de obscuridade, de contradição ou então de um erro material julgado aí do Supremo Tribunal Federal, tá certo? A atribuição de efeito modificativo é excepcional. Outro julgado do Supremo Tribunal Federal, o primeiro relatado pelo ministro Lewandowski,
esse relatado pelo ministro Barroso, tá certo? No mesmo sentido. Que não se prestam a veicular mero inconformismo, uma discordância da parte que não seja exatamente calcada em demonstração de omissão, obscuridade, contradição. Que se o caso for esse de mero inconformismo, multa de 2%, porque eles são manifestamente protelatórios, isso lá no Supremo Tribunal Federal também, tá certo? Ainda no Supremo Tribunal Federal, que se houver reiteração dos embargos manifestamente protelatórios, elevação da multa, certificação do trânsito em julgado, baixa imediata dos autos. Ou seja, aquela questão da inadmissibilidade de novos embargos de declaração, tá bom? No STJ súmula 579, ainda lá de julho de 2016, no sentido reconhecendo aí que não é necessário ratificar recurso especial interposto na pendência de julgamento de embargo de declaração pela parte contrária quando não for alterado o julgado anterior, tá certo? Depois, afora a súmula, outras decisões do Superior Tribunal de Justiça, afirmação aqui do Superior Tribunal de Justiça de que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Lembrem-se daquela decisão que eu mostrei para vocês lá na aula sobre agravo em recurso especial, em recurso extraordinário, no sentido de que contra a decisão que não admite recurso especial ou recurso extraordinário na origem, não caberia embargo de declaração. Tá bom? Então, muito cuidado com aquilo lá. Aqui uma decisão do STJ, né? Slide 83, para quem eventualmente se perdeu aí no meio do caminho, tá? Falando de acolhimento aí da alegação de que na origem houve omissão, e aí uma determinação de retorno dos autos à origem, para que haja manifestação sobre as questões ali omitidas. Vejam que não é exatamente isso que diz o artigo 1025. Isso deve acontecer só numa situação muitíssimo excepcional. Do contrário, considera-se o pré-questionamento ficto e aí o próprio Superior Tribunal de Justiça, estando madura a causa, ele deve julgá-la já. Agora, se houver um prejuízo, se houver aí uma necessidade de revolvimento de elementos de prova, qualquer coisa assim, essa é a solução adequada mesmo, determina-se o retorno dos autos à origem para que seja aí sanada essa omissão, tá certo? De toda forma, aqui, entendimento também do STJ no slide 84, de que, reconhecida a omissão, objeto lá dos embargos de declaração, no caso aí de oposição de embargos na origem, é considerado pré-questionamento ficto, sem problema algum, né? Aqui um outro detalhe interessante, que é o seguinte, isso aqui é aquele negócio do pessoal pegar um único sistema em escritório grande e cadastrar mais de um prazo. E aí o que fizeram foi o seguinte, cadastraram o prazo para embargo de declaração 5 dias, para recurso especial 15 dias. Alguém foi lá e opôs embargo de declaração no 5º dia e depois interpuseram recurso especial no 15º dia. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Tá certo? E aí é considerada preclusão consumativa também. Então, o que o STJ considerou aqui é que houve prejuízo ao conhecimento dos embargos de declaração e também prejuízo ao conhecimento do recurso especial. Interpuseram os dois recursos, os dois acabaram prejudicados. Então tem que tomar um cuidado danado com isso também, tá certo? No slide 86. Aqui a necessidade, eu falei para vocês algumas vezes hoje já, né, de que para que seja admitido o pré-questionamento ficto, é necessário que no recurso especial seja indicada a violação ao artigo 1022. Veja, não é exatamente isso que está no artigo 1025, mas é assim que o Superior Tribunal de Justiça tem lido, a gente tem que tomar essas cautelas aí, tem que tentar lidar da melhor maneira possível com essa bendita dessa jurisprudência defensiva, né? No slide seguinte, que o recolhimento da
multa aplicada lá com fundamento no artigo 1026, parágrafo 3º, ou seja, por embargos de declaração manifestamente protelatórios, é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Nós já vamos ver que tem um outro entendimento que precisa ser levado em conta também, tá certo? No slide seguinte, o slide número 88, que se há aquela fungibilidade, então, opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática. O relator vai lá e fala, olha, não é o caso de embargo de declaração. Prazo aqui de 5 dias para complementar as razões, adequar a forma de agravo interno. Se a parte perde esse prazo de 5 dias para complementação das razões, o recurso é considerado intempestivo. E aí fica prejudicado o seu conhecimento, tá certo? Que, não obstante a oposição de embargo de declaração, todo respeito aí ao procedimento do 1025, se houver outros fundamentos na decisão recorrida aptos a sustentar o julgamento, não tem pré-questionamento e que então fica impedido o conhecimento do recurso especial. Vejam que aqui, eu vou me permitir falar um pouquinho, é o STJ negando vigência ao Código de Processo Civil, porque o artigo 489, inciso 4º, no 489, parágrafo 1º, inciso 4º, diz que a decisão só é fundamentada se ela enfrentar todas as alegações da parte que possam infirmar a sua própria conclusão. O STJ fala, bom, mas se der para entender do que está lá, já está bem fundamentado. Veja, o STJ é guardião máximo da legislação federal. Ele diz o contrário do que a lei federal fala. E aí isso, inclusive, para depois negar conhecimento a recurso especial, porque você vai lá, fala, olha, mas está havendo desrespeito a um dispositivo da legislação federal. O tribunal fala, não, eu entendo que não, porque eu adotei outros fundamentos. Bom, tudo bem, você adotou outros fundamentos, mas esse fundamento que eu estou alegando aqui, por que ele não se aplica? Permanece essa omissão. Chega o STJ fala, mas tem outros fundamentos lá. De maneira que essa omissão não é juridicamente relevante. Inviabilizado o recurso especial. É uma coisa, assim, bastante teratológica, mas a gente tem que estar avisado, tem que estar consciente disso tudo para tentar trabalhar da melhor maneira possível com essa bendita da jurisprudência defensiva que faz qualquer coisa para não apreciar o mérito de recurso, não é verdade? E depois, aqui por fim, uma decisão interessante dizendo o seguinte, olha, se a exigibilidade da multa por embargos de declaração supostamente manifestamente inadmissíveis, ela é objeto do recurso especial, aí tem que ser admitido o recurso especial independentemente do prévio recolhimento da multa. Agora, se essa parcela do recurso especial ela for improvida e tiver outras parcelas no mesmo recurso especial e não tiver havido recolhimento da multa, fica prejudicado o restante. Então é meio que depender um tanto lá quanto da sorte, tá certo? Sobre embargos de declaração, que era o nosso último recurso, era isso que eu gostaria de conversar com você. A gente volta em seguida para um último breve vídeo aqui de encerramento da nossa disciplina, tá certo?